Bem, então agora a gente conseguiu uma imagem razoável aqui de AFM, é que essa parte de baixo não está muito boa, mas justamente o que a gente quer descobrir é se há ouro aqui uniformemente recoberto nessas nanopartículas, né, que são boemita. Então agora a gente precisa utilizar a absorção do infravermelho para medir o espectro em algumas regiões e verificar se eu tenho o espectro da boemita presente. Se tiver o espectro presente, eu sei que dali não tem ouro, né? Muito bem, então o primeiro passo para fazer a medida é a gente voltar para o nosso cantilever. E veja, se você volta aqui para ver a imagem do cantilever e da amostra, você vai ver que essas opções do tip e do sample, elas estão desativadas, porque a amostra está muito próxima, né? A ponteira está muito próxima da amostra. Então a gente tem que subir a ponteira. Tá vendo? Ele subiu, está aqui a aproximadamente 9 microns, e aí agora eu já tenho presente as opções de focalização no tip e na amostra. Então vou focalizar no tip e eu vou ligar, vou aqui nessa laser control, eu vou ligar o laser de alinhamento. O objetivo final é colocar o laser de infravermelho na posição certa. E para ajudar a gente nesse passo, né, a gente começa aqui com o laser esse de alinhamento. Então a gente vai movimentar os espelhos parabólicos para fazer com que esse laser de alinhamento chegue numa posição aqui próxima da ponteira. A gente tem que fazer agora uma alteração nesse modo de scan, porque eu não vou fazer o scanning da plataforma sobre a ponteira. Agora eu vou varrer o espelho parabólico, né? E o controle do espelho parabólico está aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3 graus de liberdade. Eu tenho no plano, no horizontal, x, y, e na vertical, que é o foco. Aqui a dificuldade qual é? A ponteira ela é inclinada, né? E você está usando um espelho parabólico para focalizar, tentar focalizar aqui. Então o movimento ele é todo curvo. Então, sendo um movimento curvo, e o detetor do infravermelho no passo final é a própria ponteira. Então você tem que ficar imaginando a posição onde essa ponteira vai estar. Bom, o primeiro passo, a gente usa esse laser de alinhamento, que é visível, né? E o objetivo é colocar ou na ponta do cantilever aqui, ou nessa região, nessa face. Esse é o objetivo desse celular. Então a gente vai andando com esse feixe até chegar ali perto. E você tem que focalizar o spot do laser. A focalização aqui não é um ponto bonitinho, é uma cruz. E verificar o menor tamanho da cruz também não é uma coisa fácil. Então, ó, se eu vou andando aqui para trás, eu tenho uma coisa que lembra uma cruz, mas se eu vou alterando a vertical, ela vai mudando um pouco de formato, ela vai se abrindo. Quando você tem uma ótica plana, é muito mais fácil perceber um círculo se abrindo e fechando do que aqui. Aqui não é um círculo, mas você vai ver que a área iluminada aumenta e diminui. Então aqui eu preciso subir um pouco para focalizar. O ponto de focalização ideal é aqui, ó. Então eu tenho essa pontinha, é justamente entre esses dois pontos aqui no meio. Então a gente tenta sempre levar o spot ali para aquela posição. E vai ajustando o foco. Quando você ajusta o foco, ele volta para trás, tá vendo? Desce na diagonal. Mas é assim mesmo, não tem nada de errado. É só a ótica que é curva. Aí a gente agradece de muitas vezes alinhar as coisas em ótica plana
como em outros equipamentos, por exemplo, no ramo, né? Ele é um pouco ruim de ver. Bom, então eu focalizei agora aí, enfim, dentro do que a gente consegue enxergar. Você vê que está formando aqui uma cruz e está aqui atrás do cantilever, está focalizado. Agora tem duas opções, eu colocar na ponta ou nas outras faces. Eu gosto de colocar na ponta. Vou tentar colocar na ponta. Lembrando que você está querendo focalizar este laser. O laser de infravermelho é colinear a este laser que você está vendo. Então você está vendo a parte de cima do cantilever e esse laser você quer colocar ele na ponta, né, do tip que está embaixo desse plano que você está vendo. Então você coloca perto aqui da ponta e depois a gente tenta fazer um trabalho com o infravermelho. Aí mais ou menos. Considera que está ok. Agora eu desligo esse laser. Vou ligar o laser de infravermelho. Vou colocar aqui 1800 centímetros a menos 1. Aqui eu tenho que colocar no modo Direct. Tem duas opções, Direct e Sideband. Direct ele é capaz de fazer medidas da ponteira, né, do que está dentro do material. E o Sideband ele faz uma medida sobre o que está na superfície. Muito bem. Não vejo, o laser infravermelho está ali, mas a câmera não vê, né? Então essa região, a gente está a 1800 centímetros a menos 1. Então a detecção dele é por efeito fototérmico da própria ponteira. Então eu vou agora mover para cá, para a janela onde eu estava fazendo as imagens de AFM. Posso ver as 4 janelas, eu gosto de colocar só a primeira, eu vou olhar aqui a amplitude. Então eu estou aqui com o espelho parabólico. O ideal é ter a máxima largura possível, colocar aqui a largura de 15. E a gente vai varrer o infravermelho aqui. Vamos verificar a potência. Você tem que ir na aba de espectroscopia. A potência está em 5%. Vamos ver se isso vai ser suficiente para mostrar um sinalzinho aqui. A gente clica. Você começa com um número baixo de pixels, só para ver se tem alguma coisa, para ver se você não está tão fora. Vou aumentar um pouco mais, colocar aqui 20%. Nessa etapa, cada scan que você faz, você tem que escolher uma região. Aqui eu vou colocar no centro, por exemplo. Se tivesse já o formato da ponteira, eu escolheria aquela região. Você escolhe uma região, clica com o botão da direita e coloca aqui a opção Move Tip Here. Se você não faz isso, ele acaba se perdendo num processo de varredura. Então é a opção que você mantém constante para fazer o escaneamento. Vou aumentar aqui para 64, vamos ver o que aparece. A gente vai alinhar o infravermelho na ponteira, né? Então a gente vem aqui no laser de alinhamento, aciona o laser e a ideia é deixar o laser. Tem duas maneiras de fazer: deixar na ponta ou nessa face. Quando a gente deixa na ponta, eu acho um pouco mais fácil. Vou deixar assim. Quanto mais próximo da pontinha,
mais fácil a princípio de fazer. Então, esse é um laser de alinhamento, o laser que vai te guiar nessa etapa. O laser de infravermelho é colinear a esse daqui. Então, ajustei, eu sempre vejo essa imagem aqui em cima nesse ícone. Muito bem, aí eu vou desligar o laser de alinhamento, ligar o laser de infravermelho. No modo Direct, coloco em 1800 aqui e vou agora observar a imagem da ponteira. Tentar encontrar a imagem da ponteira. Então, o detetor para o laser de infravermelho é o próprio cantilever, é a ponteira. Então, eu preciso varrer essa ponteira. Eu faço isso quando você está medindo o FM, você vai estar aqui no modo de Scan Sample. Agora, eu vou colocar Scan no espelho parabólico. E aí eu vou observar aqui onde está mais intenso é justamente onde tem o infravermelho presente. Eu preciso encontrar um padrão que lembra a ponta. Então, nessa etapa, toda vez que eu for fazer, termino o scan, eu tenho que vir aqui, botão da direita e clicar em Move Tip Here. Então, aqui você está vendo a borda da ponteira, então a ponta ela está aqui. Então, eu tenho que subir um pouquinho e andar um pouco para trás. Você faz isso com esses controles. Então, aonde você clicar é a direção aonde a ponteira vai subir. Então, eu quero subir, eu vou subir 2 vezes e 2 scans de novo. Você percebe que ela subiu e você começa a observar que a ponta da ponteira aparecendo. Vou aumentar um pouco a área, vou colocar aqui 15 microns. Fica mais fácil de ver. Scan de novo. Então a ponteira está se formando aqui, ok? Muito bem, então por aqui está. Eu vou clicar Move Tip Here e eu vou mudar agora o espelho varrer plano YZ. Nesse plano você vê aqui também, é mais fácil de ver a ponteira se formando aqui. Cliquei de novo em Move Tip Here. Aí eu volto para o outro espelho XY, outro plano. Vou varrer novamente. E na imagem que aparecer, que aqui é a ponteira, coloco um Move Tip Here. E a princípio já tem condições de medir a absorção infravermelha. Muito bem, então eu vou deixar o laser ligado. E agora eu preciso medir, antes de qualquer coisa, antes eu vou partir para a medida do infravermelho, eu preciso medir o espectro de potência desse laser. Vou ajustar aqui o tempo de aquisição para 10 segundos. E a potência eu vou colocar um valor baixo, porque a gente está aí concentrando essa luz numa região de nanômetros. Então, se você colocar aqui 100%, você destrói a sua amostra. Então, eu coloco, ajusto o tempo, ajusto a potência, clico aqui nessa opção de Laser Power e ele vou clicar agora aqui em Record Power, tanto no modo Direct como do Sideband, e ele vai iniciar. A primeira coisa que ele faz, ele vai medir um perfil de ressonância da ponta, que vai aparecer aqui também depois, né? E se está tudo bem, ele começa a medir o espectro, né? Então essa mensuração, você vai acompanhando aqui, ó, ele vai mudando o comprimento de onda do laser e mede a potência, e isso é um background da medida. Então ele já faz essa normalização pelo background, como o FTIR faz, né? Similar ao que o FTIR faz. Então você observa aqui, ó,
o que é um sinal que as coisas estão indo bem? Esse verdinho é o sinal da força fotoinduzida, do PF. Então você está vendo que ele, quando ele está varrendo, ele liga e desliga, ele conecta e desconecta. Então, se isso não está acontecendo, é porque tem algo errado, né? Você não está pegando a ponteira de maneira correta. Então, ele leva um tempinho para guardar isso. Então aqui ele terminou de gravar o perfil de potência do laser. E o que é importante observar? Quando eu coloco em Direct, eu tenho esse perfil, olha só, tenho 1, 2, 3, 4 máximos. No Sideband também tem que ter 4 máximos, né? Se isso não está desse jeito, então tem alguma coisa errada e tem que fazer de novo o alinhamento e rodar de novo o perfil do laser. O que costuma acontecer de errado? Quando você está fazendo a varredura, por algum motivo, que até nem a própria empresa sabe muito bem porque isso acontece, sai da ressonância. Então aqui, ao invés de ficar o perfil de uma curva assimétrica direita ou centralizada, aparece uma curva muito larga, um perfil reto, e aí ele não consegue medir o perfil de potência diretamente, você não consegue medir uma imagem. Então, todo esse processo de alinhamento a gente fez, olha só, com o cantilever a 337 microns acima da amostra, acima de 300, né? Então, agora a gente vai abaixar esse cantilever de novo, para ficar próximo da amostra, 30 microns, nunca cheguei menos do que isso. Opa! E a gente vai clicar para ele fazer o approach scan. Porque eu preciso que eu tenha, para medir o infravermelho, uma boa imagem e também um bom perfil de PF. Bom, então chegamos aqui, ele está a 145 nanômetros acima da amostra. Vamos colocar aqui nos 4 canais. Esse primeiro canal é amplitude, vai mostrar uma varredura do AFM. Vamos colocar aqui um teste em 32 para ser mais rápido, mudar a velocidade para 1, só um teste agora, né? E pedir para ele fazer a varredura desde o início. Então ele vai mostrar uma imagem aqui de AFM e aqui o que ele está mostrando? A intensidade da força fotoinduzida quando o meu laser está em 1800 centímetros a menos 1. Na verdade, ele não está mostrando nada porque o laser está desligado. Se eu ligar o laser, a gente já percebe aqui, eu já tenho uma mudança do perfil, eu já percebo uma mensuração aqui do perfil da força fotoinduzida. Olhar um apenas, mais fácil. Vou melhorar um pouco a resolução, fazer de novo a medida. Porque aí a gente vai agora olhar uma região, encontrar alguma coisa, um perfil que seja diferente e aí fazer infravermelho. Feito o alinhamento do laser, escolhida a região da amostra que você quer fazer a imagem, a gente aqui colocou o número do laser em 992,9 centímetros a menos 1 e ele está mapeando agora a imagem de AFM aqui nesse primeiro canal e aqui eu tenho no canal BFM o mapeamento da intensidade dessa banda.
Então, se você já sabe a banda de interesse, você pode já escolher aqui e observar esse mapeamento. Na aba de espectroscopia, como a gente já viu, você pode salvar o espectro isoladamente em pontos de interesse. Você vai aqui na opção Move Chip Here e você pede para fazer o espectro naquele ponto. Então, escolhida a região da amostra, você vai fazer o alinhamento, o Approach Scan, como a gente já falou em outros vídeos aí, né? E agora eu posso fazer o espectro onde me interessa. Então eu vou para a aba de espectroscopia, não é? Venho, escolho um ponto de interesse, esse por exemplo. Eu clico com o botão da direita em Move Chip Here, ok? Aqui o chip está nessa posição. E eu vou escolher aqui parâmetros para o meu espectro. Aqui eu tenho o tempo, o intervalo e a potência do laser, que eu vou deixar aqui em 1 segundo. E eu posso escolher esse ponto, Current Point, ele vai fazer o espectro nesse ponto. Posso escolher pontos aleatórios que eu vou clicando ao redor da imagem e ele vai fazer também. Posso escolher uma linha, traçar uma linha aqui e aí ele vai fazer o espectro na região dessa linha. Opa. Voltar aqui, né? Você escolhe o número, o espaçamento, uma grade, ou fazer o hiperespectral, onde cada ponto ele vai adquirir o espectro que você tem interesse. Então vamos ver como que fica aqui para esse ponto. Eu vou clicar em Sweep para ele fazer a gravação do espectro. Bom, aqui já está pronto o espectro. É o que a gente queria ver, não vê nada, porque a nossa hipótese aqui é que eu tenho ouro sobre toda essa superfície e eu não veria os espectros da boemita, as bandas de absorção da boemita. A gente pode escolher aqui uma linha para ter uma outra ideia. Eu vou colocar aqui, sei lá, um espaçamento de 0.5, 14 pontos, e você pegar uma região aqui transversal. Linha. Por algum motivo não está funcionando. Aí apareceu. Aqui nessa região, né? Então 10 pontos e eu vou pedir para ele gravar os espectros nessa linha. Então agora vale a pena deixar no autosave, porque cada espectro que ele vai adquirir ele já vai salvar. E vamos ver depois como que vão ficar os espectros nesses pontos. Muito bem, então terminou aqui os espectros ao longo dessa linha. Você vê que algumas regiões aparecem as bandas aqui da boemita e a gente agora vai escolher uma dessas bandas para fazer um mapeamento e aí a gente observa como que está, por exemplo, a distribuição dessa banda aqui, ó, 1136, é a mais intensa, assim, né, dessa região, para ver como ela está distribuída ao longo da amostra. Os espectros não são bons, a intensidade está baixa, porque justamente tem bastante ouro aqui, né? Então nem deveria idealmente aparecer nada, mas eu posso vir aqui, clicar com o botão da direita, pedir para ele setar o laser nesse número, ele já vai mudar aqui, tá vendo? E agora eu volto para o AFM, volto aqui para os canais, eu posso pedir para ele fazer uma nova varredura. Ele vai mostrar essa mesma imagem agora com o modo centralizado em 1137. Posso até fazer com mais resolução para que a gente consiga ver direitinho as regiões onde
tem ou não boemita ou ouro. Então, com isso a gente encerra aqui o nosso tutorial de uso do Vista One. Obrigado por você que nos acompanhou até aqui.